Boa noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje com a graça de Deus, mas antes vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria que nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na santa paz. Pegue aí o seu catecismo da Igreja Católica para a gente continuar o nosso estudo do catecismo, tá? Agora nós estamos estudando a Igreja, a eclesiologia. Estudamos a cabeça, que é Cristo, estudamos a Santíssima Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, faz parte do nosso credo, creio em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e agora nós estamos na parte do credo que ensina sobre a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós estamos naquela parte, creio na Santa Igreja Católica. A igreja que é una, santa, católica, apostólica. Então nós vamos passar por todas essas fases que na teologia nós chamamos de eclesiologia, o estudo da eclésia. A igreja significa assembleia, tá? Daqueles que são a família de Deus. Quando Jesus fundou a igreja sob Pedro e os apóstolos, ele quis fundar o seu povo. Desde lá do Antigo Testamento, a igreja é prefigurada naquele povo de Israel lá do Antigo Testamento. Tá bom? Deus escolheu o povo Israel para dali nascer Jesus. E Jesus ali escolhe 12 apóstolos, os mesmos 12 das 12 tribos de Israel, para formar o povo de Deus através do batismo. Por isso que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, para você pertencer à família de Deus, você tem que ser batizado. Então, gente, você tem que batizar seu filho o mais rápido possível. Não espere crescer para batizá-lo, porque senão ele não é filho de Deus, ele é uma criatura. Mas só é filho de Deus através do batismo, aí participa da família de Jesus, tá? Do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, através do batismo e da fé. Ok? Então, abra aí o catecismo para a gente poder continuar o nosso estudo sobre a igreja. Antes disso, eu sempre mostro no final, mas hoje eu vou mostrar no começo. Eu sempre mostro livros sobre o assunto que nós estamos abordando, tá? E eu tenho um livro muito bom sobre o assunto de hoje. Olha aqui. Esse livro eu já tenho ele há bastante tempo. Foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a estudar teologia, tá? A Minha Igreja. Olha que capa bonita. Jesus, lá o Vaticano, São Pedro e o Papa. Tá? Essa frase aqui, gente, a minha igreja, quem disse foi Jesus. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas, não, ele falou a. Artigo definido e singular. Tá? E qual é a igreja de Cristo? É que ele fundou sob Pedro e os apóstolos. Gente, isso não tem como negar. É a única igreja que tem 2000 anos. Então, aqui, por isso que está aqui a foto de Pedro, que Jesus fundou a igreja sob Pedro, e o sucessor de Pedro,
Está aqui o Papa, na época, né, quando eu comprei esse livro, o Papa era o Papa João Paulo II, ok? Então, gente, esse livro é maravilhoso para você estudar sobre a igreja, ok? Então, eu quero colocar aqui rapidamente o que o livro aborda para você ver. Olha que maravilha que o livro aborda. Tá? Então, eu quero colocar aqui só para você ter uma noção, para você ter interesse, se você tiver interesse em comprar. Tem em todas as livrarias católicas. Então, olha só que maravilha. O livro começa com uma frase muito bonita do Papa Paulo VI, que foi o Papa que terminou o último concílio da Igreja, que foi o Concílio Vaticano II. A Igreja já fez 21 concílios, e o último foi o Vaticano II, lá em 1965, 68, mais ou menos. E olha o que o Papa Paulo VI disse. Quem não ama a igreja, não ama Jesus Cristo. Por que o Papa disse isso? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Como é que você vai amar a cabeça se você não ama o corpo? Isso é um erro que muita gente diz. Ah, eu não quero saber de igreja, eu só quero saber de Jesus. Você está degolando Jesus. É um Jesus degolado. Por quê? E outra, Jesus deixou a igreja. Não fomos, gente, a igreja não fomos nós que deixamos, não. Não foi o Papa, não foi os bispos, os padres, não. É Jesus quem quis a igreja. Eu já falei aqui, quem crer e for batizado será salvo. Quem te batiza? É a igreja. Né? O corpo de Cristo, quem que te dá? A igreja. Quem que te confessa? A igreja. Quem que te casa? A igreja. Quando você precisa da unção dos enfermos, é a igreja. De uma bênção, é a igreja. Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, gente, isso é muito pesado. Olha o que Jesus disse. Quem vos ouve, está falando para a igreja, o Papa e os bispos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, gente, você rejeitar a igreja, você rejeitar Jesus. Entenderam? Então não somos nós que deixamos a igreja. Tá? Leia depois lá, Lucas 10:16. Lucas capítulo 10, versículo 16. E tem muitos textos que falam sobre isso. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Entendeu? E Jesus falou várias vezes sobre a igreja. Entendeu? Então o livro aborda muita coisa boa. Ó, primeiro, ele faz uma reflexão sobre a frase que Jesus disse. A minha igreja. Foi Jesus quem disse. Está lá em Mateus 16:18. Tá? A minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. Não. Então a igreja de Cristo é uma só. Entendeu? Então não tem duas igrejas de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Aí o livro vai explicar o que quer dizer isso. A igreja como corpo de Cristo. A esposa de Cristo, Apocalipse fala isso, nós vimos na aula passada. Lá Apocalipse 21, 19 já fala, né? Jesus e a sua igreja vão celebrar as núpcias do Cordeiro. Ele compara a igreja com Cristo com o marido com a mulher, o casamento. Tanto que quando a igreja abandona Cristo, é como se fosse uma adúltera. Então tem vários textos bíblicos que falam isso, Efésios fala isso. Jesus amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tem muitos textos que falam sobre isso. Eu não sei como uma pessoa em sã consciência pode dizer que não quer saber da igreja, que só quer saber de Jesus. Não tem isso. Para nós católicos é um grave erro. Né? Desse negócio de, eu não frequento a igreja, eu só acredito em Jesus. Então, você não está fazendo a vontade de Deus, meu amigo. Jesus mandou sim você seguir a igreja assim como você segue Jesus. Quem que te deu a Bíblia? A igreja. Ou você acha que a Bíblia caiu do céu? Foi a igreja, meu amigo, quem te deu a Bíblia. A igreja é que te dá tudo. Então se você não quer a igreja, você está desobedecendo a Jesus. O povo de Deus, olha aí, o livro faz uma reflexão bonita sobre isso. Então a igreja é o povo de Deus, aquilo que eu já expliquei. Povo sacerdotal, profeta e rei. Ou seja,
né? Na igreja tem o clero, os sacerdotes, tem aqueles que são profetas. Então, na igreja tem os seus cargos, ministérios. Nós leigos também, todos nós temos espaço na igreja de Cristo, ok? Templo do Espírito Santo, isso é muito bonito, gente. Nós somos templos do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso nós não podemos sujar o nosso corpo. É muito triste ver o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, fazendo tatuagem, fazendo essas outras coisas aí que o povo está fazendo. Suja o corpo de Cristo, que somos nós. Você vai sujar o corpo de Cristo, que é templo do Espírito Santo. São Paulo diz uma coisa muito forte, gente. Se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus nos destruirá. Isso é simbólico, lógico. Quer dizer o quê? Que nós vamos viver sem Deus no inferno. Então, quer dizer, então, gente, nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Muito bonito o livro. O reino de Deus. O reino de Deus, tem gente que acha que o reino de Deus é só depois da morte, só depois que Jesus vier. Não, o reino de Deus já está no meio de nós, e é através da igreja. Nós somos povo, família de Deus. Então, o reino de Deus já está no meio de nós. Aí aqui o livro aborda a igreja que é una e única. Nós vamos estudar sobre isso no catecismo. A igreja que é santa. Olha aí, então a igreja é santa. A igreja não é santa e pecadora, não. A igreja é santa, formada de homens pecadores. Nós vamos explicar sobre isso. Católica. Católica quer dizer universal. Já expliquei sobre isso. Então o nome que o senhor Edir Macedo deu para a igreja dele foi uma cópia da nossa igreja, porque a palavra católica significa universal. Apostólica, por quê? Porque foi fundada sob Pedro e os apóstolos. É a única igreja fundada sob Pedro e os apóstolos. Foi Constantino, coisa nenhuma. Não caio nessa lorota aí que é Constantino que fundou a igreja católica. Quando Constantino se converteu, a igreja tinha mais de 30 papas nessa época. Então como é que foi Constantino? Tem nada a ver. O primado de Pedro, aí explica sobre a questão do Papa. Então a igreja de Cristo tem que ter o sucessor de Pedro, que é o Papa, né? Quem não aceita isso, paciência, mas é o que está na história. A igreja é infalível. O que é isso, gente? A igreja, quando ela ensina alguma coisa, ela não erra, ela não pode errar em termos de doutrina, porque senão ela te leva para o inferno. Então é por isso que Jesus falou, tudo aquilo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. E no céu não pode entrar nada errado. Então, quando a igreja fala alguma coisa em termos de doutrina, ela não erra. Por isso que a doutrina dela é a mesma, já tem 2000 anos. Não mudou, não vai mudar. Se alguém estiver esperando a igreja mudar para vir para a igreja, vai se decepcionar, porque a igreja não vai mudar uma vírgula da sua doutrina. Nós é que temos que aceitar a doutrina da igreja, ok? Aí fala um pouco sobre a tradição da igreja, que nós estamos estudando também, um pouco. A igreja é missionária. Por isso que, desde o começo da igreja, os apóstolos saíram em missão, porque Jesus falou, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas. E a igreja hoje está no mundo todo. Não existe um país, uma cidade onde não existe uma igreja católica. Todo lugar tem. Tá? Então você não tem desculpa para não ir à igreja, ok? A igreja é escatológica. Então o que é isso? A igreja está no mundo, mas a igreja não é deste mundo. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Então a igreja, ela é escatológica. Escatologia é o quê? São os últimos acontecimentos. Então a igreja está aqui no mundo para nos preparar para a vinda de Jesus ou a nossa reunião com ele depois que a gente morrer, ok? E os 2 últimos capítulos são muito bonitos, gente. Fala de Maria, que é mãe da igreja. Por que Maria é mãe da igreja? Porque ela é mãe da cabeça. Se ela é mãe de Jesus, que é a cabeça, ela é mãe do corpo. Senão você degola Jesus, como eu já falei. Então, como Maria é mãe de Jesus, ela é mãe também da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, se você não aceita Maria como mãe, você então não pertence à igreja de Jesus Cristo. Então esse povo aí que fica falando mal da Virgem Maria aí não pertence à igreja de Cristo. Infelizmente é isso. Porque Maria é mãe da igreja, ok? E São José é o patrono da igreja católica, é o pai adotivo da igreja católica. Porque se Maria é a mãe, São José é o pai adotivo, é o patrono, é aquele que defende a igreja. Por quê?
Porque se ele defender o menino Jesus, que é a cabeça, ele também protege e defende. Deu para você entender como que a igreja ela não sabe quando ela vai te ensinar alguma coisa? São José não defendeu a cabeça, que é o Cristo. Então, São José também defende o corpo, ou seja, a igreja, protege a igreja, por isso que ele é o patrono. Graças a Deus eu tenho a graça de pertencer à igreja de São José do Havaí, onde o nosso padroeiro e a nossa cidade também tem como padroeiro São José, ok? Outra coisa que eu quero encerrar para a gente poder ir para o catecismo. Todas as igrejas devem ter uma imagem de Jesus, de Maria e de José, mesmo que seja uma igreja de um outro santo qualquer. Vou dar um exemplo para você entender. Igreja de São Benedito. Então tem lá uma imagem de São Benedito, que é o padroeiro daquela igreja, entende? A igreja ensina que deve ter também uma imagem de Jesus, Maria e José. Por quê? Porque Jesus, lógico, é o nosso Deus. E Maria e José são os pais, não só de Jesus, mas da igreja universal. Maria, mãe da igreja, e São José, o patrono, o pai, aquele que protege a igreja universal. Entendeu? Então, a igreja ensina isso. Tá? Todas as igrejas deveriam ter uma imagem, né, de Jesus, Maria e José nas suas igrejas, assim como tem as imagens dos outros santos, ok? Porque eles são pais, não só de Jesus, mas também da igreja, ok? Então vamos lá, vamos então para o nosso catecismo, continuar o nosso estudo com a graça de Deus. Então você pode abrir aí o nosso catecismo. Nós paramos no parágrafo 757 do catecismo. Hoje nós vamos para o 758. O título é Origem, Fundação e Missão da Igreja. Está na página 217. Repetindo. Página 217, parágrafo 758. Título: Origem, Fundação e Missão da Igreja. Ok? Nossa, palavra difícil. Nossa, gente, eu não estou conseguindo falar. Perscrutar, é isso mesmo, tá? Se não for, vocês me desculpem. Tá aí no catecismo, aí na página 758, se você não entendeu o que eu falei. É porque a palavra é difícil mesmo. O mistério da igreja, então a igreja é um mistério, por quê? Porque Jesus é um mistério, Deus é um mistério, então o corpo de Cristo também é um mistério. Convém meditar primeiro sobre a sua origem no desígnio da Santíssima Trindade. Então quem quis a igreja? A Santíssima Trindade. Eu falei na aula passada, duas coisas que Deus criou, igreja e família. E sobre sua realização progressiva no curso da história. Por isso, gente, que é importantíssimo a gente estudar a história da igreja, desde lá do Antigo Testamento. Eu tive a graça de fazer aí no canal um estudo da história do cristianismo, mas comecei lá no povo judeu. Eu fiz aí, tá no canal, se você for inscrito, se você tiver curiosidade, é bom você estudar isso. A história da nossa igreja, que começou lá com o povo judeu, lá com Abraão. Foi vindo até Jesus. Jesus rompeu com o judaísmo e fundou o cristianismo. Aí eu fiz aí várias aulas sobre a história do cristianismo, desde lá do começo da igreja até o século XXI. Fiz os dos concílios da igreja também. Então, gente, tem muita coisa aí no canal sobre história da igreja. Tem gente que nunca estudou a história da sua igreja, é a sua história. Você não procura também saber a história da sua família? Você deveria. Quem foram os seus avós, né, os seus parentes, não é? Então você não tem curiosidade às vezes de saber? Seus tios que você não conheceu. Mesma coisa é a igreja, gente. Vocês têm que buscar conhecer, porque você não ama aquilo que você não conhece. Outra coisa, para você também defender a igreja. Como é que você vai defender a igreja se você não conhece a história da igreja? E outra coisa, hein? Nesse mundo de hoje, se você não souber a história da igreja, você vai
eu vou falar uma coisa aqui, eu não tenho o dom da profecia não, mas eu vou fazer aqui, pode ser até uma profecia para você. Se você não estudar a história da sua igreja, você, com o mundo que nós estamos vivendo hoje, você corre um risco muito grande de largar a igreja. Por quê? Porque hoje nós vemos muita gente falando mal da igreja. É nas universidades, é na mídia, é na internet. Gente, eu lido com a internet às vezes, eu fico horrorizado com as coisas que eu vejo, que eu ouço sobre a igreja. É só falando mal. As universidades... Você que tem a oportunidade, um filho seu na universidade, vai preparando ele. Lá só falam mal da igreja. Que a igreja que a igreja matou muita gente na Inquisição, que a igreja fez isso, fez aquilo, matou Joana d'Arc, matou Galileu Galilei, que fez isso, fez aquilo, e não é nada disso. O povo, por quê? Gosta de bater na igreja. Para quê? Para fazer você ficar com raiva da igreja. Esse povo aí, esses feministas, essas feministas aí, esse povo aí da teologia da libertação aí, eles ficam querendo fazer isso, colocar você contra a igreja. Entendeu? Ficam falando mal da igreja, falando mal do Papa, não é? Então, se você não tiver o conhecimento, eu fiz um vídeo aí que todo católico deveria assistir, tá aí no canal. Os erros da Igreja Católica. Ali eu coloco respondendo aí todas essas infâmias que falam da igreja, sobre Inquisição, sobre cruzadas, entendeu? E várias, que o Vaticano é rico, que o Papa é rico. Eu já expliquei tudo isso aí no vídeo. Então, se você não tiver um conhecimento sobre isso, você fica com raiva da igreja, você deixa a igreja. Então, gente, vamos estudar a história da nossa igreja. Então, você tem essa oportunidade, tem livros maravilhosos. Ah, mas eu não gosto de ler. Assista então meus vídeos. Então que você pode assistir até no carro mesmo, ou fazendo alguma coisa, vai trabalhando e vai ouvindo a história da sua igreja, para você amar e você defender ela daqueles que ficam falando mal dela. Entendeu? Ninguém, gente, bate em cachorro morto. Bater na igreja dá ibope. É só você ver esse povo aí do cinema, esses filmes blasfemos aí contra a igreja. É Código da Vinci, não sei mais o que, 2 papas, não sei quantos papas. Mas por que fazem? Por que faz sucesso? Porque bater na igreja dá sucesso. Por quê? Porque ninguém bate em cachorro morto. Eles sabem com quem estão lidando. Entendeu? Eles não estão batendo em qualquer um. Falar mal da igreja dá ibope. Entendeu? Então esse é o parágrafo 758. O 759 diz assim: a igreja é um projeto nascido no coração do Pai. Olha que coisa linda. Tá? Então a igreja ela nasceu no coração de Deus. Porque é o seu povo, é a família de Deus. Deus quis isso desde lá do Gênesis, lá quando ele escolheu o homem e a mulher para crescer e multiplicar. É o casamento, que hoje é tão também atacado hoje. Não é verdade? Então, a família e a igreja, que eu já falei sobre isso. O Pai eterno, ou seja, Deus, por libérrimo e arcano desígnio de sua sabedoria, tá vendo? A sabedoria de Deus e bondade, tá vendo? Só Deus é bom, disse Jesus. Criou todo o universo, decidiu elevar os homens aí, gente, o ser humano, tá? A comunhão da vida divina, ou seja, Deus quis ter comunhão com a gente, tá? Por isso que Deus nos criou, porque Deus não precisa de ninguém, nem de nada, nem de ninguém. Só para ele se basta. Mas por que ele nos criou esse mundo maravilhoso? Por quê? Porque por causa da sua bondade. Deus é bom e ele quer compartilhar, né, a sua glória, não multiplicar, que a glória de Deus é infinita, mas ele quer compartilhar a sua glória conosco, seus filhos, através do batismo, a qual chama todos os homens, os seres humanos, em seu Filho. Então, em Jesus, Deus quis chamar todos os homens através de Jesus. Ok? Por isso que São Paulo diz, nós somos filhos no Filho.
Filhos adotivos. Deus nos adotou como filhos. Porque o único filho de Deus é Jesus. Já falei isso aqui várias vezes. Então, pelo batismo, nós somos adotados por Deus. Isso é maravilhoso. Entendeu? Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Então, quem é que forma a Santa Igreja? Aqueles que creem no Cristo. Esse é o povo de Deus. Essa é a família de Deus. Por quê? Porque Deus entregou tudo nas mãos do Filho. Está lá no Evangelho de São João. Tá? Deus entregou tudo, o Pai, tudo nas mãos de Jesus. Então, quem não aceita Jesus, infelizmente, não faz parte da família de Deus, gente. Infelizmente, a gente tem que dizer isso aqui. Por isso que não cabe a gente falar que todas as religiões são boas. Entendeu? Ah, se todas as religiões são boas, então eu posso ser budista, né, e outras religiões. Não. Nós cristãos não podemos comparar o cristianismo com nenhuma religião, porque não tem Jesus. Entendeu? Então, para nós não aceitamos isso. Então, é errado esse negócio de todas as religiões salvam. Não, senhor. Jesus foi bem claro. Quem entrar por mim será salvo. Por mim. Eu sou a porta. Porta é para você entrar. Ninguém entra, ninguém sai. Então, não tem esse negócio de que todas as religiões são... né, basta eu fazer o bem e eu estou salvo. Não, senhor. Não. A família de Deus é aqueles que creem em Cristo. Agora, claro que também que não é só acreditar da boca para fora, não. É você seguir a Cristo. Não é só também falar que acredita, porque o diabo também acredita em Cristo. Não é isso que Jesus está falando. É você fazer a vontade de Deus, seguir os mandamentos de Deus. Esta família de Deus, olha o que o catecismo está dizendo, esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana. Então, nós estamos na história. Nós estamos dentro de uma história que só vai terminar desde o momento que Jesus subiu. Tá? A história do mundo só vai terminar na segunda vinda de Cristo. É o que nós chamamos de parousia. Tá? Então, até lá, nós estamos dentro da história da humanidade. Quando Jesus vier, encerra a história. Por isso que a história diz, né? Antes e depois de Cristo, não é assim? Então, a história agora vai até a sua vinda. Quando Jesus vier, acabou. É o que a Bíblia chama de último dia. Aí, pronto. Aí haverá o juízo final e acabou. Céu e inferno e acabou. Entendeu? Segundo as disposições do Pai. Com efeito, desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada. Olha aí, então a igreja foi prefigurada lá desde o começo do mundo, lá do Gênesis. Ok? Ela foi fundada sob Pedro e os apóstolos, mas ela já foi prefigurada desde o começo lá do Gênesis. Ok? Foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel, que eu já falei. E na antiga aliança, olha aí, antiga aliança. Se é antiga, é porque tem uma nova. E qual é a nova aliança? É o Novo Testamento, através de Jesus. E o que é a antiga aliança? É o povo judeu, o Antigo Testamento. Por isso que não podemos colocar no mesmo patamar, Antigo e Novo Testamento. Eu não... Veja, gente, me entenda. Nem 8 e nem 80. Tá? Vamos entender as coisas. A igreja não está falando que o Antigo Testamento tem que ser desprezado. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, você também não pode querer viver o Antigo Testamento. Tem muitas coisas ali que você não precisa viver mais. Você tem que viver o Novo Testamento, que é a nova aliança. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que eu mais vejo aí no cristianismo. Gente querendo viver o Antigo Testamento. Não, é um erro. Claro, tem coisas ali que você pode viver. Aquelas orações maravilhosas, né? A fé das pessoas do Antigo Testamento. Isso você pode viver. Agora, tem muita coisa lá, nós estamos estudando, vocês estão vendo. Como que é complicado o Antigo Testamento. Então, tem gente que fica preso no Antigo Testamento. Não pode, é um erro. Tá? O Antigo Testamento prepara a chegada do Novo Testamento, do Messias, que é o Cristo. Então, nós temos que entender isso, ok?
Mas também não podemos desprezar. Ah, então já tem um novo, então o antigo deixa para lá. Não, isso é uma heresia. Inclusive, no começo da igreja queriam fazer isso, tirar fora da Bíblia o Antigo Testamento. E a Igreja Católica não aceitou isso. É palavra de Deus, tá? Mas temos que ter cuidado, principalmente para interpretar as leis do Antigo Testamento, ok? Foi fundada nos últimos tempos, está lá em Gálatas 4:4, tá? Então Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Por que são os últimos tempos? Por quê? Porque quem não se converter agora não tem mais nenhuma chance. Você tem que se converter ou até Jesus voltar, ou até você morrer. Ou Jesus vem a você, ou você vai a ele. Por isso, gente, que a gente tem que se converter o mais rápido possível. Por isso que a Bíblia fala, convertei-vos e crede no Evangelho, fazei penitência, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ou Jesus pode voltar, ou você pode morrer. E se você morrer, você tem que prestar contas a Deus. A Bíblia fala isso. Vamos comparecer diante do tribunal de Deus após a morte. Entendeu? Então, por isso que nós temos que viver a nossa conversão o mais rápido possível. Não podemos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Foi manifestada pela efusão do Espírito Santo. Quando é que ela foi manifestada? Em Pentecostes. Então, gente, a igreja ela começou ali com os apóstolos, Jesus e os apóstolos, mas ela se manifestou ao mundo no dia de Pentecostes, na efusão do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, que nós já estudamos aí, fizemos até um vídeo sobre isso. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Então a igreja, ela começa aqui, neste mundo, mas a glória, né? Por quê? A igreja somos nós, tá? Gente, nós temos que entender o seguinte, a igreja somos nós, tá? Quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando do templo, não. A instituição que Jesus fundou são as pessoas, ok? Nós fazemos parte da igreja, ok? O templo vai ficar. Quando Jesus vier, o templo vai ficar. O Apocalipse diz bem claro. Jesus deixou o templo ali para a gente rezar, é a casa de Deus, mas o Apocalipse diz bem claro, quando lá na outra vida não tem templo, né? O templo é o próprio Deus, é o Espírito Santo, é o nosso corpo. Tá? Então, quando eu falo igreja aqui, eu falo todos nós que pertencemos à igreja, ok? Por que ela só vai ser consumada na segunda vinda de Cristo, na glória? Por quê? Porque aqui não tem como, por causa do pecado. Aqui tem uma coisa que impede a igreja dela ser plena. O que é? O mal, o pecado. Por isso que a Bíblia fala que a última coisa que vai ser destruída é a morte e o pecado. Aí quando acabar o mal, acabar a morte, acabar o pecado, aí a igreja vai ser consumada na glória. Por quê? Não vai haver mais o mal, porque Deus vai separar os bons dos maus. Ok? Então esse é o parágrafo 759. O 760 diz assim: a igreja que é prefigurada desde a origem do mundo. E agora ele vai explicar sobre isso. No parágrafo 760. O mundo foi criado em vista da igreja. A igreja aqui somos nós, o povo de Deus. Então o mundo foi criado para nós. Por isso que Deus lá criou lá. Gente, pelo amor de Deus, leia Gênesis capítulo 1, você vai ver quanto que Deus ama o ser humano, o homem e a mulher. Deus criou tudo. Aí Deus viu que tudo era bom, não é? Deus criou tudo, mas faltava o principal. Gênesis 1:26. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. A Santíssima Trindade se reuniu. Aí agora nós vamos criar a nossa imagem e semelhança, o homem e a mulher, para quê? Para ter comunhão conosco, para ser os nossos companheiros, nossos parceiros, né? Quer dizer, pena que o homem e a mulher estragaram isso com o pecado original lá no Gênesis 3. Mas o Gênesis 1 mostra tudo isso que o catecismo está falando aqui. É lindo, é maravilhoso, a gente deveria ler isso sempre, tá? Então, gente, ninguém pode ser comparado ao ser humano, homem e mulher. Pelo amor de Deus, gente, por favor, entendam isso.
Tá? Eu tô abismado com o que eu tenho visto, como que o ser humano tem sido trocado por outras coisas, né? Por plantas, por animais. Tudo bem, você pode gostar de plantas, você pode gostar de animal, sei que tem gente que gosta, mas não pode comparar, gente. Pelo amor de Deus, essas coisas não têm alma. Quando morre, acaba tudo. Nós não, nós temos uma alma imortal. Nós podemos rir, sorrir, chorar, entendeu? Então, pelo amor de Deus, não vamos colocar no mesmo patamar. Tem gente que dá mais valor a um animal do que a um ser humano. Pelo amor de Deus, onde que nós vamos parar, gente? O mundo está de cabeça para baixo. Entendeu? Tem gente que ama mais um animal, cachorro, gato, do que um ser humano. Você já falou para a pessoa que você ama ela, mas eu vejo gente falando aí que ama o seu cachorro, não consegue viver sem o cachorro. E você já falou para o seu pai, para sua mãe? Aposto. Eu dou minha cara para bater esse povo aí que fica fazendo essas declarações aí para animal na internet, que chegou pro pai e para a mãe, falou eu te amo. Duvido que falou. Ou pro filho, ou para a filha, ou pro irmão. Chegou perto de um irmão e falou eu te amo. Duvido. Agora pro cachorro fala. Gente, aonde que nós vamos parar? Estamos colocando as coisas acima do ser humano. Acima do ser humano só Deus. É Deus e o ser humano, depois as outras criaturas. Essas coisas foram criadas para nós, mas não pode ser maior do que a gente. É o que eu mais tenho visto. Eu estou horrorizado com o que eu tenho visto. O animal está sendo mais bem tratado hoje do que um ser humano. Onde nós vamos parar? Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a igreja. Então, a igreja é Deus convocando o seu povo. Entendeu? Por isso que nós devemos estar em comunhão também uns com os outros. Por isso que eu já falei, o católico é um ser comunitário. Não é para você viver sozinho dentro de casa, não. Nós temos que viver em comunidade. Para isso que nós somos igreja. Nós temos que fazer parte ali uns com os outros, um ajudando o outro. Não é só para encher o templo também, não. Estou falando só para encher o templo, não. Não é isso, não. Nós temos que fazer os nossos grupos para rezar, para estudar a palavra de Deus, para estudar o catecismo. Não estou falando para encher a igreja só e depois cada um vai para o seu canto e ninguém quer saber do outro. Não é isso. Também isso acontece muito na igreja. Não. Né? Vamos montar grupos, né, para a gente poder estudar a palavra, estudar as coisas de Deus, entendeu? Um ajudando o outro. Se o outro está precisando, o outro vai lá, faz uma visita, entendeu? Dá uma assistência espiritual, ou se tiver material também ajuda. Isso é ser igreja, gente. Igreja é isso. A igreja é a finalidade de todas as coisas. Olha que bonito. A igreja é a finalidade de todas as coisas. E as próprias vicissitudes dolorosas, porque nós temos problemas também, nós temos os problemas também na igreja. Infelizmente a gente sabe que tem. Como a queda dos anjos e o pecado do homem só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda medida de amor que ele queria dar ao mundo. Então, algumas coisas que aconteceram na história do mundo, Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Porque Santo Agostinho explica isso. Deus permite o mal para desse mal tirar um bem muito maior. Entendeu? Senão Deus não permitia o mal. Ok? Deus não manda o mal, mas às vezes ele permite que aconteçam algumas coisas. Então, por exemplo, aqui o catecismo fala da queda dos anjos e também do pecado do homem. Foram coisas terríveis para a humanidade. Né? A igreja ensina que muitos anjos, que eram anjos de luz, foram expulsos do céu, porque não queriam adorar a Deus.
né? E só Deus pode ser adorado. Então os anjos tiveram que ser expulsos do céu. E também o pecado original, que é o pecado do homem e da mulher. Gente, o pecado original foi uma coisa terrível. Eu já fiz aí vídeos aí sobre o pecado original também, tá no canal. Quem não entendeu o que é o pecado original, não entende o que é o mal. Eu vejo muita gente perguntar, por que eu sofro? Por que a humanidade está como está? Pecado original. É o pecado de Adão e Eva que acarretou esse mal todo que nós estamos vivendo. Por isso que nós precisamos também do batismo, para apagar esse pecado, mas fica as consequências desse pecado. Porque não é um pecado de culpa, é um pecado de carência. É o que São Paulo fala, é a concupiscência, a tendência ao mal. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, eu acabo fazendo o mal que eu não quero. É o pecado original. Entenderam? Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Então, para que Deus fundou a igreja? Jesus fundou a igreja? Para a nossa salvação. Tá? Já falei aqui e vou repetir rapidamente. Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo é necessário para a salvação. Deus me livre alguém morrer sem batismo. Tanto que a igreja diz, se alguém estiver morrendo e não é batizado, qualquer um pode batizar, em caso de morte. Mas por quê? A igreja tem muita preocupação. Antigamente, gente, no começo da colonização aqui no Brasil, os jesuítas, por exemplo, o padre José de Anchieta, que hoje é santo, quando ele chegou aqui, ele atravessava rios para batizar os índios, para os índios não morrerem sem batismo. Então quem é que nos dá o batismo? É a igreja. Então a salvação é através do batismo. A Eucaristia. O que Jesus falou da Eucaristia? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Salvação. Quem que te dá a Eucaristia? É a igreja. Então para que Jesus fundou a igreja? Para nos dar a salvação através dos sacramentos. Entendeu? Então esse é o parágrafo 760. O parágrafo 761 diz assim: a igreja preparada na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento. Então já o Antigo Testamento já fala dessa igreja de forma simbólica, ok? Porque a igreja mesmo foi fundada no Novo Testamento. Mas o que simbolicamente já se falava lá no Antigo Testamento? O congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a dos homens entre si. Olha só como é que foi terrível o pecado original. O pecado original destruiu a comunhão do homem com Deus e com ele próprio. E não só isso, também com a natureza. Tudo foi prejudicado pelo pecado original. Nós somos expulsos do paraíso, entre aspas, do céu. Não é? Então, quer dizer, aquela comunhão com Deus foi rompida, a ponto de eu não poder chamar mais Deus de Pai. Olha que absurdo. Só Jesus nos trouxe novamente a essa comunhão com Deus. Eu não tenho mais comunhão comigo próprio, é a tendência ao mal que eu já falei. E também eu não tenho harmonia com a natureza. A natureza, por isso que acontece, você vê aí, enchente, é tsunami, é terremoto, é isso, é aquilo, é o quê? É a natureza que geme em dores de parto, como diz São Paulo. Isso é causa de quê? Do pecado original. Entendeu? A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Olha aí. Então, Deus do mal ele tira o bem. Então, do pecado do homem e da mulher, ele traz Jesus e Jesus deixa quem? A igreja. Por isso que ele fala, eu vou para o Pai, mas vou mandar o Espírito Santo e aí o Espírito Santo vai guiar a igreja até eu voltar. Por quê? Porque o pecado vai continuar. E como é que a gente tira o pecado? Através da confissão. Por isso que é importante também o sacramento da confissão. É ali que o nosso pecado é perdoado pelo sacerdote. Entendeu? Esta reunificação realiza-se secretamente dentro de todos os povos. Em qualquer nação, quem o teme e pratica justiça lhe é agradável. Atos capítulo 10, versículo 35.
Então, gente, Deus ele é misericórdia. Estamos no tempo da misericórdia. Jesus falou isso várias vezes nos evangelhos, né? As aparições dele para os santos, ele fala isso, mas Jesus também é justiça. Então, Jesus é muito misericordioso, mas ele também é justo. Por isso que errou, você tem que pagar. Entendeu? Se você matar alguém, você tem que pagar. Se você roubar, você tem que devolver. Deus é a mesma coisa. Deus nos ama? Nos ama, mas se a gente errou, a gente tem que pagar. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 761. O 762 diz assim: a preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão. Então, porque ali Deus começa a escolher o povo dele, através de Abraão. Abraão, sai da tua terra, está lá em Gênesis 12, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Multiplicarei a sua descendência, serei amigo dos teus amigos, inimigo dos teus inimigos. A sua posteridade, a sua descendência será maior do que as estrelas do céu e as areias do mar. Isso quer dizer o quê? De Abraão vai nascer Jesus, né? E de Jesus, né, vai vir todos os outros. Todos nós somos, vamos dizer, entre aspas, descendentes de Adão, né? Mas Adão pecou, mas o novo Adão é Cristo. Então isso começou lá com Abraão. Por isso que a vocação de Abraão ali começa a igreja. Ok? Por isso que nós falamos pai Abraão. Abraão não é só pai do povo judeu, não. Pai da fé. Pai da fé. Claro que o nosso pai é Deus. Estou dizendo assim, pai da fé é Abraão. A quem Deus promete que será o pai de um grande povo aí, tá vendo? Está lá em Gênesis 12, 2 e Gênesis 15, versículos 5 e 6. Quem é esse grande povo? A igreja. Que no Antigo Testamento era Israel e no Novo Testamento é a igreja. Entendeu? Eu já expliquei sobre isso, mas vou explicar de novo. Abrão significa pai elevado. Abrão com um A só. Abraão significa pai de uma multidão, porque ele seria pai do povo de Deus, ok? A preparação imediata tem seus inícios com a eleição de Israel como povo de Deus. Olha aí, tá vendo? Então Israel é escolhido por Deus para ser o seu povo no meio daqueles povos todos ali pagãos, vamos dizer assim. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. Isso está lá em Isaías capítulo 2, versículos de 2 a 5, e Miqueias capítulo 4, versículos de 1 a 4, ok? Está lá também Êxodo 19, versículos 5 a 6, e Deuteronômio 7, 6. Gente, depois vocês leiam esses textos, que eu não tenho condição de ler esses textos aqui, então depois vocês leem em casa, ok? Mas já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e ter se comportado como uma prostituta. Foi aquilo que eu já expliquei. Oséias capítulo 1 fala sobre isso. Isaías capítulo 1, de 2 a 4 fala isso. Jeremias capítulo 2 fala isso. E todos os profetas falam isso. Então, por que eles dizem que Israel se comportou como uma prostituta? Por quê? Porque Israel era o povo de Deus. E Israel muitas vezes trocou Deus pelos deuses, né? A idolatria. Por isso que Deus é contra a idolatria, né? Deus proibia lá aquela questão de imagem, aquela coisa toda, porque Deus queria que Israel adorasse um único Deus. E muitas vezes Israel caía na idolatria. Adorava aqueles deuses lá que eram representados por imagem. Já falei isso aqui várias vezes. Então os profetas denunciavam isso. Vocês são como uma prostituta. Tá? Ou seja, vocês largam o seu esposo, né, que é o Deus verdadeiro, para se prostituir. A gente sabe o que é uma prostituição, não é? É você fazer sexo, pagar e fazer sexo com outra pessoa. Né? É como se fosse um adultério, né? Os profetas também comparam com adultério também, e também com a prostituição. Ok? Você trocar o seu esposo, a sua mulher, seja pagando ou não, por uma outra mulher, um outro homem, entendeu? Anunciam uma nova e eterna aliança. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, Isaías 55, 3. Então, gente, esses textos são maravilhosos, né? Muito bonito. Aquele texto que fala que Deus vai colocar a sua lei no nosso coração, não é mais na pedra.
É muito bonito esses textos, muito bonito mesmo. Esta aliança nova, Cristo a instituiu, ou seja, a igreja. Nós vamos ver na próxima aula, se Deus quiser, porque agora nós já estamos aí com 50 minutos. Então, na próxima aula nós vamos para o Novo Testamento, que é onde a igreja é fundada por Cristo. Aqui ela é prefigurada no Antigo Testamento, mas na próxima aula nós vamos ver, então, ela no Novo Testamento, a igreja instituída por Cristo Jesus. É o próximo parágrafo aí, no 763, tá bom? Então, gente, continue aí nos acompanhando, ainda tem bastante coisa para estudar sobre a igreja. Tá? Estou indo devagar, não quero correr, para a gente poder entender e amar mais ainda essa igreja maravilhosa que nós pertencemos há 2000 anos, ok? Então, desde já, eu quero continuar pedindo a você que compartilhe os nossos vídeos, tá? Por favor, se inscreva no nosso canal, tá bom? Comente, tudo aquilo que você quiser falar, perguntar, tem dúvida, não entendi isso, você poderia explicar melhor sobre isso, entendeu? Então, pode colocar o que você quiser aí, tá bom? E peço a você que continue rezando para Deus continuar nos dando vida e saúde aí, para que o canal cresça cada vez mais e a gente possa continuar estudando aí o catecismo, a palavra de Deus e as coisas da nossa fé, da nossa igreja. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.